Bom dia, hoje é 9 de junho, vocês vão copiar no caderno, pode ser com caneta, logo a resposta deve ser a lápis. Coloquem o nome da escola, a data, antecessor e sucessor do número 161, a forma ordinal desse número, centésimo, sexagésimo primeiro, e também na forma romana. Hoje, ampliando o vocabulário, nós vamos ver a definição de maquete. Maquete, maqueta ou modelo é uma representação completa em escala reduzida de um objeto, sistema ou estrutura de engenharia ou arquitetura, ou ainda o esboço. Uma maquete pode ser estática, se visa analisar o aspecto físico do que está sendo modelado, ou dinâmica, se visa analisar o comportamento funcional do que está sendo modelado. Primeira parte. Copie com atenção e resolva os probleminhas. Um teatro tem 64 fileiras de poltronas e cada fileira tem 35 poltronas. Quantas poltronas possui o teatro? Então, lembrando que vocês vão ter que fazer uma multiplicação. Multipliquem primeiro 5. Façam a conta 5 vezes 4, 20. Coloquem o resultado. Subam a reserva. Depois multiplique 5 vezes 6. Vai dar 30. Adiciona a reserva. Quando forem multiplicar o 3, não esqueçam de colocar o sinalzinho de mais na casa da unidade. Multiplicar o número e somar. Ou, se vocês preferirem, vocês podem decompor o número 35 e fazer duas contas. Então, se vocês decomporem um número, a primeira parte fica 5 vezes 64 e depois 30 vezes 64. Lembrando que quando tem o zero na conta, vocês podem colocar ele fora, fica mais fácil. E depois que fizer as duas contas, vocês somam o resultado que vai chegar no produto final. Número 2. André e Frederico fizeram 20 pacotes contendo 180 bandeirinhas cada pacote. Quantas bandeirinhas André e Frederico fizeram? Então, são 20 pacotes com 180 bandeirinhas cada. Está querendo saber qual o total de bandeirinhas. Lembrando que quando tem o zero, vocês podem colocar fora da conta e depois adiciona no resultado. Fica mais fácil. E é só fazer a multiplicação. Número 3. Luana tem 75 livros e Ana tem o triplo. Então, fiquem atentos a essa palavra. O que é um triplo? Lembram? Então, se ela tem 75 livros e a outra tem o triplo, o que seria triplo? Vocês lembram o que é dobro? Se lembram o que é dobro, o que seria o triplo? Então, vocês podem fazer a multiplicação ou somar a quantidade de vezes até chegar no triplo. Número 4. Se eu der 15 docinhos a cada um dos 246 convidados de uma festa, quantos docinhos eu daria? Então, para fazer a conta, eu multiplico 246 por 15, multiplico primeiro 5, 5 vezes 6, depois 5 vezes 4 e depois 5 vezes 2. E quando eu for para a casa da dezena, tenho que colocar o sinal de mais. Ou
eu posso decompor o número 15, multiplicar os dois e depois somar o resultado. Vocês vão ter que ver qual fica mais fácil para vocês fazerem. Número 5. Carmen fez uma cortina com 3 metros de tecido. Quantos metros serão necessários para fazer 100 cortinas iguais? Então essa está muito fácil. Número 6. Em uma caixa há 1.450 alfinetes. Quantos alfinetes há em 35 caixas? Outra multiplicação. Vocês vão multiplicar 1.450 por 35, ou, se achar mais fácil, façam a decomposição do número e depois somem o resultado. Na apostila, vocês vão fazer da página 123 até a 130. Leia com atenção os enunciados para resolver os exercícios de cada página e assista o vídeo explicativo com atenção. Capriche na letra e faça os números corretamente. Envie as fotos das páginas que você fez e certifique-se que a foto está nítida na hora de mandar. Figuras geométricas. Vocês lembram que esses dias nós vimos os sólidos geométricos? Então, vamos dar continuidade. Olha o que aconteceu com o vidro. Puxa, nossa bola foi parar na casa do vizinho. E agora, o que será que vai acontecer? Observem bem a cena e respondam à pergunta: quais outros objetos poderiam ser usados para substituir uma bola? Qual é o formato da bola? E lembrando as definições que nós vimos antes. A bola é um poliedro que possui todas as faces planas ou é um corpo redondo? Lembram disso? Então, quais objetos poderiam substituir a bola aí? A bola é considerada um objeto que possui forma esférica. A esfera é um sólido geométrico e, como não apresenta face plana, é considerada sólido de corpo redondo. A esfera é um sólido geométrico limitado por uma superfície curva. A sua forma esférica não tem bases, não tem vértices e não tem arestas. Vocês lembram o que era face, aresta e vértice? Caso não lembrem, peguem a apostila anterior e façam uma revisãozinha. Então vamos continuar. Então, uma caixa de sapatos não é um sólido geométrico? Então, vocês estão lembrados que nós fizemos na outra apostila os sólidos geométricos? Só lembrando que ainda teve aluno que ainda não mandou. Então, qual seria a diferença do sólido geométrico para o formato da caixa de sapatos? Eu poderia considerar ele como um sólido geométrico? Então, vocês vão pensar e responder essa questão. Então, uma caixa de sapatos não é um sólido geométrico? Como uma tarefa para vocês fazerem no feriado, vocês vão fazer uma maquete. Então, procure em casa objetos em embalagem com formato que lembrem diferentes figuras espaciais. Então, vocês vão procurar embalagens pequenas, de preferência,
que tenha, lembre dos objetos, as figuras que nós fizemos, dos sólidos. Por exemplo, tem caixinha de pasta de dente, rolinho de papel higiênico, ou até mesmo as peças que nós fizemos dos sólidos. E depois vamos ver as orientações para ver o que vai ser feito. Para ficar mais fácil para fazer, vocês vão fazer usando uma folha de caderno e vocês vão primeiro fazer o esboço da rua de vocês, onde é a casa vizinha, e façam olhando o modelinho que tem aí e coloquem as figuras como se fossem as casas. E depois que tiver pronto, daí vocês vão explicar, tirar uma foto e explica que lugar que é. Para completar a tabela da página 126, vocês vão fazer um levantamento das quantidades que vocês vão usar para fazer a maquete, as quantidades de peças dos sólidos que vocês vão usar para fazer a maquete. Então, olhem bem para a tabela. Na primeira coluna está escrito o nome dos sólidos. Vocês vão colocar o nome do sólido. E na frente está escrito quantidades. Quantidades que foram usadas. Levando em conta que nós vamos usar os sólidos que nós fizemos e mais alguma coisa que vocês encontrarem de embalagem, escrevam a lista dos sólidos e depois as quantidades. Página 126. Observe a trajetória que o ônibus está fazendo e olhe o que ela está pensando. Se o ônibus precisasse seguir em linha reta, o percurso seria menor? O que vocês acham? Página 127. Na matemática, consideramos a reta um objeto geométrico infinito. O que é infinito? Por isso chamamos de segmento de reta ao menor caminho que une dois pontos. No trajeto da escola, ponto A, até a casa do Vinícius, ponto B, indicamos assim. Então, observe que temos a letra A e B, e em cima nós temos um tracinho, que seria o segmento de reta. Então, toda vez que vocês virem um traço desse em cima de duas letras, em matemática, vai se referir a segmento de reta. Vai indicar aonde começa o ponto e aonde termina. Então, aqui o ponto A é a escola e o ponto B, a casa do Vinícius. Então, esse espaço é o segmento de reta. Então, a escola é representada pela letra A e letra B, a casa do Vinícius. E esse aqui é o espaço percorrido. Então, esse é o segmento de reta. Os segmentos de reta são indicados pelos pontos que a unem. Então, do ponto A ao ponto B. Os pontos devem ser representados com uma letra maiúscula. Lembram? Letra maiúscula. Lembram o que é isso? Então, observe. Aqui é a primeira representação do ponto AB, no segmento de reta. Então, o ponto A e o ponto B. E aqui é traçado a linha reta do segmento de reta. Ponto C e D.
ponto C, ponto D e traçado o segmento de reta. Olhem a linha. Segmento de reta de E e F. Letra E, letra F e o segmento de reta. Letra G e letra H são 2 pontos e é traçado também o segmento de reta. Lembrando que olhem em cima de cada letra, que vocês vão ver que tem um risquinho aqui, ó. Então, esse está indicando de que ponto até qual ponto vai ser traçado o segmento de reta. Na página 128, vocês vão traçar os segmentos que estão sendo pedidos aí. Cíntia e seus amigos foram ao parque de diversões e, ao chegarem lá, receberam um mapa. As instruções que eles encontraram no mapa foram essas. Cada 1 centímetro no mapa equivale a 10 metros de distância no parque. Então, vocês têm que prestar bastante atenção nisso. A cada 1 centímetro vai valer 10 metros. Cada brinquedo é representado por um ponto. Vocês vão olhar no mapinha. Temos aqui a letra A, letra B. Vocês vão olhando aonde estão as letras para vocês saberem aonde que vocês vão ter que marcar o mapa. Trace os segmentos de retas indicados no mapa e responda as questões. Então, ó, primeira coisa. Olhem aqui para essa letra. Está escrito letra A e C. Eu já encontrei a letra A. A letra C está aqui. Então, o ponto seria esse aqui, da letra A até a letra C. Está sendo pedido para vocês traçarem um segmento de reta, olha aqui em cima, de 5,5 centímetros. Então, vocês vão pegar uma régua e marcar na régua do pontinho 0 até onde está 5,5 e passar um traço. Então, esse traço vai ser o AC e tem que estar com 5,5. Lembrando que cada centímetro vai equivaler a 10 metros. Para ficar mais fácil, quando vocês forem marcar, por exemplo, faça embaixo, bem de levinho, os números da régua. Então, vocês vão ter o número 0. Fazendo isso no primeiro, dá para vocês entenderem mais fácil. Depois os outros é só riscar com a medida exata. Então, ó, a cada 1 centímetro equivale a 10 metros. Então, esse espacinho aqui eu tenho 1 centímetro. Quantos metros vai valer esse? Vai valer 10 metros. Do 1 para o 2, eu tenho mais 1 centímetro. Quantos metros vai valer aqui, então? Mais 10. Do 2 ao 3, mais 10. Então, calculem isso que fica mais fácil. Façam isso no primeiro, depois para os próximos é só contar, fazer a conta de cabeça. Então, não é aonde está o número, é o espaço. É como se vocês fizessem assim no número, ó. Do número 0 ao número 1, do número 1 ao número 2, do número 2 ao número 3, do número 3 ao número 4, do número 4 até o número 5. Então, a cada montanha dessa, valeria 10. Daí é só somar
Depois tem mais um pedacinho, que é o meio. 5,5. Qual seria a metade de 10? Feito isso, vocês vão ter a quantidade em metros desse espaço. Depois o outro. BC. O ponto B está aqui embaixo e o ponto C está ali em cima. Vocês vão ter que traçar uma reta com 1,5 centímetro. Então, peguem a régua e façam a reta usando 1,5 centímetro. Não esqueçam de quanto vale esse centímetro. Ele está valendo na escala 10 metros. Depois, temos o C e D, 5 metros. O C está aqui e o D está para cá. Tracem outra reta com 5 centímetros. Depois temos o B e o G. O B está aqui e o G está aqui. Tracem uma reta de 4 centímetros. B e F. O B está aqui e o F está aqui. Outra reta. F e G com 6 centímetros. Tracem outra reta. Depois o E e o F, 4 centímetros. Tracem outra reta. Lembrando que cada segmento de reta desse, ele vai estar valendo a cada 1 centímetro 10 metros. Então, anotem o valor que vocês estão fazendo, porque vocês vão precisar usar depois. Letra A. Para ir do carrossel ao barco Viking, Cíntia passou pela roda gigante. Quantos metros ela andou? Então, para ela ir da letra A até aqui, quantos metros ela andou? Letra B. Depois do lanche, um amigo de Flávia foi para a casa assombrada, passando pelos carrinhos de trombada. Quantos metros ele andou? Então, olhem aonde está a casa assombrada e olhem onde estão os carrinhos de trombada. Os carrinhos de trombada estão aqui. A casa assombrada está aqui. Então, ele foi para a casa assombrada passando pelo carrinho de trombada. Para vocês saberem o tanto que ele andou, vocês vão ter que pegar a quantidade em metros do ponto B e E somar com o E e o F. Porque ele fez esse percurso aqui, ele saiu daqui, passou aqui, depois que ele veio para cá. Então, vocês vão somar tanto em metros que ele fez. Página 129. Outra amiga de Cíntia estava nos carrinhos de trombada. Antes de ir para a lanchonete, passou pela casa assombrada, pelo carrossel. Quantos metros aproximadamente ela andou dos carrinhos de trombada até a lanchonete? Então, olha o percurso que ela fez. Ela estava no carrinho de trombada. Ela quer chegar na lanchonete. Só que ela vai passar pela casa assombrada e pelo carrossel. Então, quando vocês forem fazer essa conta, vocês vão ter que ver o trajeto que ela fez. Ela estava aqui no carrinho de trombada, ela passou pela casa fantasma, então olha aqui já, tem 4 centímetros. Lembra que isso vai ser transformado em metro. Daí ela foi para o carrossel.
tem mais 6 centímetros, que vai ser transformado em metro. Depois que ela foi para lanchonete. Então, olhem aqui também a quantidade em centímetro, transforma em metro e façam a conta. Prestem bem atenção no que o probleminha está pedindo. Hora de raciocinar. Nossa, você ganhou uma medalha de ouro? Qual era a competição? Ganhei na competição de ginástica artística, nas barras paralelas. O que são barras paralelas? Na ginástica, é um aparelho com duas barras lado a lado. Mas na aula de matemática, o professor explicou que, quando duas retas ficam uma ao lado da outra e não se encontram, se chamam retas paralelas. Então, as retas têm nomes diferentes quando se encontram? Então, quando vocês forem ler, prestem atenção no que está sendo dito. Ele ganhou a medalha de ouro nas barras paralelas. Então, olha o que ele explicou aqui, que barras paralelas é um aparelho com duas barras, uma ao lado da outra. Já na matemática, quando duas retas, uma ao lado da outra, não se encontram, são chamadas de retas paralelas. E olha a pergunta que o coleguinha dele fez. Então, as retas têm nomes diferentes quando se encontram? Imagine que as ruas sejam segmentos de reta, e então observe o mapa. Lembrando mesmo que era segmento de reta, era o menor ponto entre a reta. Então, olhem o mapinha. Aqui está a Avenida das Flores. Isso é um segmento de reta. Temos a Rua dos Números, que é essa rua aqui. Temos a Rua das Formas, que são essa rua aqui de baixo. Depois temos a Rua 1 e a Rua 2. Então, observando esse mapinha, vocês vão responder as perguntas aí. Note que no mapa as ruas são retas. Escreva se as ruas cruzam-se ou não, quando observadas aos pares. Então, vocês vão ter que verificar os nomes das ruas e para ver se elas estão se cruzando. A primeira, letra A, Rua das Formas e dos Números. Então, ó, a Rua das Formas está aqui embaixo e a Rua dos Números está aqui em cima. Elas estão se cruzando? Se elas se cruzarem, vocês vão escrever aqui embaixo. Cruzam-se. Se não se cruzarem, não se cruzam. Letra B. Rua das Formas. Essa aqui. E a Rua 2. Essa aqui. Elas estão se cruzando? Letra C. Avenida das Flores. Essa rua aqui. E Rua dos Números. Essa rua aqui. Elas estão se cruzando? Continuando.
Então, na página 131, tem um quadrinho onde está escrito: as retas são chamadas de paralelas e concorrentes ou congruentes. Essas denominações dependerão delas se cruzarem ou não em um plano. Se as retas podem ficar em qualquer direção, podemos formar figuras com elas? Então, agora na página 130. As retas são chamadas de paralelas e concorrentes. Essas denominações dependerão delas se cruzarem ou não em um plano. Então, vocês vão escrever o que são retas paralelas e o que são retas concorrentes ou congruentes. Lembrando que as retas paralelas, elas seguem na mesma direção, mantendo a mesma distância entre elas e não se cruzam. E as retas concorrentes são retas quando se cruzam em um único ponto. Então, vocês vão escrever a definição delas e depois, observando o gráfico no número 2, vocês vão responder se elas são concorrentes ou paralelas. Então, vocês vão ter que olhar a letra e o segmento de reta. Letra A. Aqui é o exercício A. E vocês vão estar olhando a letra R e D. Aqui nós temos o R e aqui temos o D. O segmento de reta, aqui nesse caso, é o R e o D. Elas estão se cruzando? Se elas se cruzam, elas são o quê? Daí a próxima. Letra M e letra A. Então, vocês procurem onde está a letra M e a letra A. Sigam pelo tracinho, pelo segmento. Essa é a letra M. Essa é a letra A. Elas estão se cruzando em algum ponto? Estão. Aqui elas se cruzam. Então, quando se cruzam, elas são concorrentes ou são paralelas? No outro exercício, nós temos a letra A e R. Vamos ver onde está a letra A. A letra A é essa linha aqui. A letra R é essa linha aqui. Elas estão se cruzando? Então, quando elas não se cruzam, que nomes que elas recebem? Letra D e a A. Letra D está aqui, é essa linha. E a letra A é essa linha. Elas se cruzam. Que nome que elas recebem? Depois temos a letra R e a letra M. A letra R está aqui em cima e a letra M está aqui. Elas vão se cruzar? Então, é isso que vocês têm que fazer. Vocês vão escrever concorrentes quando se cruzarem e paralelas quando não se cruzarem. Se tiver dúvida, pergunte. Não esqueçam de mandar os exercícios prontos para eu corrigir. Mãos à obra.